o cara cria uma revolução dentro da Revolução Industrial e cria também uma revolução educacional. Na concepção de Taylor, a gestão administrativa poderia e deveria ser formulada como uma disciplina acadêmica. Fundamentado nessa crença, defendeu a tese de que não havia necessidade de sindicatos, porque os melhores resultados viriam a partir da parceria entre os gestores treinados e qualificados e uma força de trabalho cooperativa e inovadora, ciente de sua codependência. Hartley, 2006. Interessante. Taylor atuou justamente dentro do conflito capital versus trabalho. Já a denominação administração científica foi criada em 1910 para descrever o sistema de administração industrial por ele desenvolvido e que contou com vários seguidores. O termo científico também passou a designar qualquer sistema organizacional que, de forma clara, defina as funções operacionais de indivíduos e grupos. À medida que o tempo foi passando, ainda com menos fidelidade ao sentido original, a expressão se tornou abrangente e tem sido utilizada para descrever principalmente situações em que os postos de trabalho são subdivididos e departamentalizados, e os ocupantes dos postos de trabalho realizam tarefas repetitivas e superespecializadas. Curiosidades sobre este clássico da teoria geral da administração, Frederick Winslow Taylor. Para descrever suas contribuições para o ambiente fabril, Taylor usava a expressão informal gerência do chão de fábrica, shop management. Essa era a expressão que ele preferia para designar o sistema que criou. Maurice Cook, um amigo e parceiro profissional de Taylor, e Louis Brandeis, um advogado proeminente, deliberadamente escolheram o adjetivo científico para justificar suas afirmações de que os métodos de Taylor constituíam uma alternativa viável para combater o aumento de preços da construção e operação de estradas de ferro, pois esse era um caso para o qual eles estavam se preparando na Interstate Commerce Commission, segundo Rain, 2005. Os ensinamentos da administração científica de Taylor sendo incorporados na construção de infraestruturas pesadas, linhas férreas, ferrovias. É a infraestrutura norte-americana sendo incrementada e surgindo a partir dos ensinamentos de Frederick Winslow Taylor. Que beleza! Que beleza! Infraestrutura de países. Linhas férreas. Para combater os custos produtivos, vamos considerar os ensinamentos de Taylor. Era o que pensavam os gestores lá do início do século XX, incorporando os ensinamentos da administração científica nas tarefas fabris e industriais. E a construção de ferrovias é atividade industrial por excelência. Anteriormente ao surgimento da administração científica, havia a dominância do trabalho artesanal. O artesão que produzia manufaturas,
O artesão que detinha o domínio do conhecimento de todo o processo da mercadoria que ele artesanava. Anteriormente ao surgimento da administração científica, havia a dominância do trabalho artesanal. Artesãos, artesãs. Dominância do trabalho artesanal, cujos traços característicos podem ser desdobrados, segundo Alex Coutro, em aprendizado do trabalho por longos estágios e tomadas de decisões próprias individuais sobre como o trabalho deveria ser realizado. Com o rompimento deste paradigma de modelo de trabalho, é o trabalho artesanal dando lugar ao trabalho industrial. Com o rompimento deste paradigma de trabalho artesanal, o trabalho artesanal qualificado é transformado em postos de trabalhos simplificados na indústria, na fábrica. Segundo Coutro, citando Rain, o trabalho passou a ser realizado por trabalhadores não qualificados, que facilmente poderiam ser treinados para as tarefas. Trabalhadores superespecializados em determinadas ações dentro de todo um processo produtivo. O trabalho passou a ser realizado por trabalhadores não qualificados, que facilmente poderiam ser treinados para as tarefas. Durante observações e cotejamentos empreendidos em linhas de produção metalúrgicas, durante observações e cotejamentos empreendidos em linhas de produção metalúrgicas, Taylor estuda várias ineficiências na tarefa fabril. Por exemplo, dado o contexto de inexistência de direitos e garantias sociais para os trabalhadores, observava-se uma espécie de corporativismo visando a proteção contra a superexploração do trabalho. Os trabalhadores, durante o processo fabril, começaram a observar que, quanto mais eles produziam, o salário não acompanhava. Que negócio é esse? As tarefas foram metodizadas, a indústria ganhou eficiência e produtividade, o lucro dos industriais aumentou exponencialmente, lucros aumentando exponencialmente, e o nosso ganho aqui no chão de fábrica, na estação fabril de trabalho é o mesmo? Isso está errado. Os trabalhadores se assenhoraram do corporativismo. Vamos controlar a produção. Essas metas aí que eles estão querendo que a gente persiga, esquece. Nosso salário não está acompanhando. Quanto mais produzimos, menos a gente ganha. Taylor observou isso. Uma espécie de corporativismo visando a proteção dos trabalhadores no chão de fábrica, nas estações de trabalho, contra a superexploração do trabalho. Segundo Alex Coutro, havia a crença quase universal entre os trabalhadores de que, se o trabalho se tornasse mais produtivo, menos deles seriam necessários e muito mais ficariam desempregados, pois vagas seriam eliminadas. Que negócio é esse? A gente produz cada vez mais, o salário não acompanha, a tecnologia entrando no setor fabril, os maquinários se sofisticando e a gente perdendo os empregos. A concepção do proletariado, transição do século XIX para o século XX.